Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 21. É uma passagem muito conhecida e ela é riquíssima. Título da mensagem de hoje: quem vai alimentar o meu povo? Quem vai alimentar meu povo? Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão. Sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto. Guarde essa palavra. Este é um lugar deserto. E já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhes vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. Guardem de novo: tragam-nos aqui para mim. E mandou que a multidão se assentasse, que as multidões, se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes serviram às multidões. Todos comeram, até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pai, fala conosco, Pai. Queremos ouvir somente a Tua voz. Fala conosco ao nosso coração. Fala, Senhor. Queremos e precisamos da Tua palavra para sermos alimentados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é uma passagem que faz nos pensar muitas coisas. Eu não sei se você já esteve diante de uma situação que você claramente sabia que não podia fazer nada. Eu não tenho solução. Não há solução. Seja qual for a situação. Ou você está diante de um problema financeiro, você está diante de um problema no seu casamento, você está diante de uma solução que você precisa ter, de uma resposta que você precisa dar, e você não tem a resposta. Ou às vezes até sabe o que seria necessário, mas você não tem condição, você não tem capacidade para ter aquilo. Então, diante de situações assim, uma das coisas que normalmente nós fazemos é desistir. Os discípulos estavam aqui, eles deviam ter comido um manjar espiritual tremendo. Porque onde Jesus chegava para conversar, para ministrar, era um manjar, era um banquete. Aqui diz que ele curou os enfermos que estavam lá. As pessoas procuravam Jesus, uns procuravam, não, eu quero mais do que a cura. Mas outros, como hoje, né? Eu só quero a cura, estou satisfeito. Quando eu ficar doente de novo, eu volto. Mas o fato é que a Bíblia diz que todos quantos o procuraram, receberam. A palavra de Deus garante isso. E ali eles estavam num dia que Jesus demorou um pouco mais na pregação. Tinha muita gente. Está falando aqui 5.000 homens. Os biblicistas, os estudiosos, dizem que deveria ter ali cerca de 8, 10 mil pessoas. Porque tinham as mulheres que não eram contadas. Tinham as crianças. E tinha os adolescentes que comem demais.
Aqui não, mas em outros lugares, né? E eles, de repente, prestaram atenção, olharam para o relógio que não existia e disseram assim: já é tarde. Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós estamos num lugar deserto. E eles, então, querendo dar uma solução para aquele que tem todas as soluções, sugeriram: manda esse povo embora, porque eles precisam comer, e o lugar é deserto. É preciso que eles saiam para comprar e comer alguma coisa. Isso nos leva a crer que eles estavam longe de casa. Porque senão o vizinho mora ali, o outro mora ali. Mas eles não estavam num lugar deserto. E lugar deserto é onde não mora ninguém. Onde não tinha praticamente nada. Jesus estava, aprove a Deus, aprove a Ele, estar ali para resolver algumas situações que nós vamos entender agora. Primeira coisa que eu quero que nós entendamos é que Jesus veio, cantamos aqui, Ele ressuscitou para nos dar vida, mas Ele ressuscitou para nos alimentar e para fazer com que nós cresçamos e alimentemos. Nós não podemos dar vida, mas através da palavra que nós pregamos, nós podemos ser vida para aquelas pessoas. Palavras de vida. A Bíblia diz que nós devemos ter palavras de vida. E nós precisamos, às vezes nos agarramos só na primeira etapa, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e ganhamos a vida eterna. Sim, isso por si só já vale, é muita coisa, é tudo. Mas Jesus vai dar uma lição agora, porque Ele sabe que daqui a pouquinho, dentro desse contexto aqui, daqui a pouco mais, Ele iria se entregar para a morte, Ele iria ressuscitar, como cantamos, e Ele iria subir, e nos deixaria um outro Consolador, um outro da mesma Trindade, que ensinaria para que nós ensinássemos, para que nós alimentássemos. Eu quero, então, separei aqui alguns pontos importantes dessa aula que Jesus vai dar. E que vale até hoje, e que nós muitas vezes temos esquecido disso. Já falamos que era uma multidão. Em Marcos, essa mesma narrativa, ele diz aqui: despede, pois, a multidão, eles dizendo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar para si o que comer. Jesus, porém, os instruiu: provede-lhes vós mesmos de comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir e comprar cerca de 200 denários de pão para dar de comer. Eles tinham uma outra coisa: se eles conseguissem comprar, eles iam trazer como? Eram cerca de 8.000 pessoas. Como é que eles iam trazer? Mas, enfim. E eles estão agora diante dessa situação, e nós vamos aprender com Jesus aqui alguns ensinamentos tremendos. Jesus disse para eles: vocês mesmos, por favor, deem a eles de comer. Isso é uma palavra profética. Primeiro que Jesus era, eu estou dizendo era, não é porque ele deixou de ser. Eu estou lá dentro daquele contexto. Onisciente. Ele sabia que não tinha comida. Primeiro que ele não precisava saber, que ele já tinha informado. Mas ele sabia. E quando ele pergunta, ele diz: tem uns 5 pães e 2 peixes. Não dava nem para 2 discípulos. Porque crente não bebe não, mas come, né? Muito. Não dava nem para 3 discípulos, que seja. E ele mesmo assim diz: vocês podem dar de comer. Mas ele, quando ele diz isso, ele sabia o que ele queria dizer. Mas os discípulos não sabiam o que ele estava dizendo. E eles então entram, parece aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo? Sendo velho, um homem, entrar no ventre da minha mãe? Mas você é mestre em Israel, não sabe o que é que eu estou te falando? Porque Jesus estava falando na língua dele. Ele não estava falando como aqui nós. Você tem que nascer novamente. Ele estava falando: você tem que nascer anoiden, que é do alto. E ele disfarçou. Como é que eu posso fazer isso?
E os discípulos, como é que nós vamos dar comida? É muito interessante, porque essa pergunta demonstra que nós não sabemos nada se Jesus não nos ensinar. Ainda que você esteja fazendo a obra de Deus, Ele precisa ditar para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará e colocará em nossa boca aquilo que devemos dizer. Jesus dizendo, em certa ocasião, ele disse assim, eu não falo de mim, eu falo o que o Pai manda eu falar. E muitas vezes nós que não somos Jesus, queremos falar o que queremos falar. Nós temos que falar o que o Pai manda falar. Então nós temos que ter esse princípio. Se o Espírito Santo não nos falar, nós não sabemos falar. Obviamente que os irmãos estão entendendo que, se o Espírito Santo não falar, eu não sei pregar, eu não sei dar uma aula. Não é isso que eu estou dizendo. Não sabe sair de uma situação sem saída. Essa era uma delas. Mas muito mais que uma situação sem saída, Jesus queria dar um ensinamento para eles. Disse assim, são vocês que vão alimentar. Até agora eu tenho alimentado vocês, mas agora vocês precisam saber alimentar. O que Jesus viu que eles não estavam vendo? O povo tem fome. João 6,35 diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. O que Jesus estava vendo é que quando a fome aperta, nos faz comer qualquer coisa. Você já esteve com muita fome, chegou em algum lugar que a comida você olhou, não era, mas não tem outra coisa, vai isso mesmo. Mas se você tem condição de escolher, se você não está matando cachorro a grito, como diz o outro, você pode escolher um pouco melhor. E Jesus sabia disso. E o que é que isso corresponde para nós? O que é que Jesus quer nos dizer nisso hoje? Aguenta aí que nós vamos destrinchar. Se Jesus é a única fonte que mata a fome, o mundo se encarrega de oferecer alimento genérico. Se Jesus é a única fonte, se é o único, todas as outras coisas são genéricas. Alimento que não preenche, alimento que não sacia, mas também o alimento velho, passado. Falando de alimento ainda, material, quantas vezes eu me lembro de comer alguma coisa, não estava legal, mas era o que tinha e me satisfez. Há coisas que nos matam a fome, mas não nos dá crescimento, não nos dá substância. O que Jesus está nos ensinando nesta manhã, neste ponto, é que há muitas pessoas sedentas, aliás, o que o mundo está é sedento, e eles estão buscando comida em todos os lugares por onde eles procurarem, eles quiserem imaginarem de que possam encontrar, mas muitas vezes eles vão encontrar e têm encontrado comidas estragadas, porque o mundo não tem uma comida melhor, uma comida que se compare à comida que Jesus é, Ele é o pão vivo, e agora eu estou falando de alimento espiritual. O que Jesus está dizendo é que somos nós que temos que dar o alimento espiritual para as pessoas que estão sedentas, famintas, pessoas que estão errando porque não sabem que estão comendo comida podre. Pessoas que estão comendo comida podre estão passando mal, porque o resultado disso, da comida podre, é a pessoa passar mal, ficar doente, espiritualmente falando. E Jesus disse, se essas pessoas saírem para comer, primeiro que não vão encontrar, porque como é que eles vão chegar num lugar, não tem nenhum Carrefour, nenhum lugar grande, que eles vão chegar e eles vão sair e o que derem eles vão comer. Vocês é que precisam fazer isso. Segundo ponto que os discípulos já constatam, é que o lugar é deserto. Lugar deserto é um lugar sem nenhuma opção, é um lugar sem pasto, é um lugar sem vida, é deserto. Você chega num lugar que você foi convidado para estar, uma festa, não tem ninguém, isso aqui está tudo deserto. Tem algumas coisas aí, não tem areia, não tem, você não está literalmente dizendo que você está num deserto, mas você não tem ninguém. Um lugar deserto é um lugar sem vida.
E quando nós procuramos alimento no lugar deserto, nós não vamos achar nada que tenha substância para nós, nada que nos faça ficar de pé, nada que nos dê saúde espiritual, nada, absolutamente nada, porque não tem o que fazer. E as pessoas morrem muitas vezes porque estão sem alimento, estão em lugar deserto. Muitos estão perecendo porque têm ido buscar saídas no deserto. E o deserto é uma realidade na vida de muitas famílias. Há muitas famílias que estão vegetando porque estão vivendo no deserto. E viver no deserto é vegetar. Eu não estou, obviamente, dizendo, já preguei aqui várias vezes, sobre a necessidade, sobre a importância de passarmos no deserto. Passarmos no deserto é uma coisa, viver no deserto é outra. Todo crente deveria passar no deserto. Quando você aceita Jesus, você deveria pedir, Senhor, me dá um mês aí de deserto, uma semana. É importante, porque é no deserto que você vai ouvir Deus falar com você, porque não tem outra voz. Mas não o deserto para você viver. É um lugar sem perspectiva. A outra coisa que eles constatam é que já está tarde. Irmãos, nunca esteve tão tarde na vida de tantas pessoas. E como eu pressinto que Jesus está com os pés nas nuvens, de tão próximo que ele está para voltar. Nunca esteve tão tarde. Há pessoas que, se calhar, não tem mais solução se nós não chegarmos a tempo, porque já está tarde demais, você não chegou a tempo, o tempo urge. Pastor Augusto fez um devocional aqui na quinta-feira, na reunião de liderança, sobre aquela passagem que Jesus chamando as pessoas para segui-lo, colocando à prova, né? As pessoas, ele disse, deixa eu primeiro sepultar meu pai. O outro disse assim, olha, eu tenho que despedir dos meus parentes. E ali nós identificamos que Jesus diz, deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Ele não está dizendo o seguinte, meu pai está num caixão lá em casa, que se fosse isso, ele nem viria encontrar com Jesus, ele estava lá com o pai dele. Mas isso era uma cultura em que o filho só podia sair de casa depois que o pai morresse. Lá dos antigos. É uma das facetas disso. E ele diz assim, enquanto eu estiver obrigado lá, eu não posso, mas depois eu venho. E Jesus diz, o tempo urge. Tanto que Jesus vira para o outro e diz, vem e segue-me agora. Vem e segue-me. Porque o tempo está acabando para muita gente. Para quem é salvo, não faz diferença. Se você é salvo, se você tem convicção da sua salvação, tanto faz hoje, amanhã, semana que vem, não importa, você vai viver uma eternidade com Ele, mais dias, menos dias, não te atrapalha, mas para quem está perecendo, é uma ameaça muito grande. A pessoa diz, eu posso não ter saída mais, nós não sabemos. Eu fui uma vez, já vi mais de uma vez isso, mas eu estava numa igreja e o pastor pregando, e eu já fiz isso aqui também, às vezes, a Vivian fez um dia desse, eu vou fazer o apelo antes de começar a pregar. Porque eu não sei se vai dar tempo. Amados, o tempo urge. Basta você acompanhar os noticiários, você vê as propostas que a vida, que o mundo está oferecendo para solucionar a sua fome. E nenhuma delas é solução. E eu estou falando de fome espiritual. E eles dizem, o tempo já está ficando tarde, vai anoitecer, vai ficar escuro. A noite é um problema para muitas pessoas. A noite simboliza agonia, trevas, medo. Toda dor dói mais à noite, já repararam isso? Dor de dente, então, parece que estão doendo todos os dentes. Dói demais. Se alguém caminhar de dia, diz João, capítulo 11, 9 e 10, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. O tempo urge.
Então, qual é a solução que Jesus apresentou? Somos nós, são vocês, somos nós. Igreja Shalom, somos nós que temos que alimentar. Igreja Presbiteriana, são vocês. Igreja Batista, são vocês. Igreja Assembleia, somos nós. E somos nós como igreja, mas estando nós separados. Por quê? Eu não posso ser uma igreja se eu não pertenço ao corpo. E eu não posso alimentar se eu estou fora do corpo. Nós vamos ver isso agora. Para que isso aconteça, Jesus diz assim, vocês vão fazer, mas a solução está em mim. Primeira coisa que ele disse, o que é que vocês têm? Eles devem ter rido muito sem graça. 5 pães de peixinho. Como é que é? 5 pães de peixinho. Eles ficaram com vergonha de falar. Tinha 8 mil, 9 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus com a maior tranquilidade. Que bom! Porque ele não precisa de nada para fazer. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele não precisa. Ele com uma palavra disse, haja luz. Houve luz. Ele falou, me dá uma lamparina aí que eu vou soprar até ela multiplica. Não. Ele não precisa. Mas ele sempre enxerga em nós alguma coisa que nós temos, nós não estamos sabendo usar. E ele agora vai começar a ensinar a usar isso. Primeira coisa, tragam para mim. Meu irmão, o que você tem, se não entregar para Jesus, não vale nada. Eu tenho $1 bilhão, vai acabar. Eu tenho uma família toda bonita, eu todo dia levo ao parque para passear, eu levo ao cinema. Se Jesus não puser a mão, a família acaba. Ou então vegeta. Eu tenho um bom emprego, afinal de contas, eu fiz um concurso e diz que eu nunca serei mandado embora. Basta mudar o presidente, ele querer fazer alguma coisa e tal, e vai acabar o seu emprego. Tudo que nós temos sem Jesus não vale nada. Tragam para mim. Nós fomos escolhidos para alimentar uma multidão de pessoas famintas, mas nosso alimento é insuficiente. 5 pães e 2 peixes. Alimenta, mas não aquela quantidade de pessoas. O seu estudo pode convencer, mas o seu estudo não converte a pessoa. O seu estudo, a sua eloquência no falar, a sua amizade que você tem com alguém, pode contribuir para alguma coisa, mas o que fala é o Espírito Santo. E quando ele entra, acabou a conversa. Quando ele chega e diz, é agora, segura, porque é agora. Mas nós precisamos saber usar isso. E para usar isso, tudo que temos, a nossa palavra, o nosso entendimento, nós temos que consagrar ao Senhor. Fizemos isso hoje aqui de manhã, consagrando. Senhor, consagro a minha vida, consagro o meu falar. Se não fosse assim, irmãos, não teria igreja em lugar de incultos, na roça. E o fogo desce lá também, porque é o poder de Deus. Então tem que trazer para o Senhor. A primeira coisa diz, traga para mim aquilo que for mínimo para você, aquilo que você tiver vergonha de dizer, eu não sei nem como é que eu vou falar, eu só tenho 1 centavo, ele disse, me traz seu 1 centavo. Primeira coisa, entrega para o Senhor. O Senhor não pediu emprestado, depois ele devolve, mas ele não falou, me empresta aqui, ele disse, traga aqui. Eu imagino que, isso são licença poética, né? Você deu para ele, agora nós tínhamos 5, não temos nada. Você foi dar para ele 5 pães e 2 peixes, vai que ele resolve comer sozinho, porque ele está cansado, está pregando desde de manhã. Agora a gente podia pelo menos dividir entre nós, né? Agora não temos nada aí, está vendo? Eu imagino que possa ter, às vezes nós estamos assim, eu estou aqui, eu vou segurar o que eu tenho. Você enterrou? Aquilo que eu dei para você multiplicar, você enterrou? Eu fiquei com medo de perder. Pois é, quem tem medo de perder, perde mesmo. Multiplica isso.
Jesus sempre nos dará a palavra certa, palavra de sabedoria, palavra que supre todas as necessidades. Quando ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, tragam-nos aqui, mandou que a multidão se assentasse, tomou então os 5 pães e os 2 peixes e olhou para o céu. O que Jesus vai fazer? Vai abençoar os 5 pães e os 2 peixes. Queridos, eu tenho aprendido uma coisa: tudo que eu entrego ao Senhor, o Senhor abençoa e me devolve para eu usar. A seguir Ele vai dizer: está aqui, pode distribuir. Ele olhou para o céu, abençoou os 5 pães e os 2 peixes. Não adianta nós termos, foi fulano que deu. Estão abençoadas as coisas que você recebeu? Está abençoado. Você tem abençoado aquilo que você recebe, aquilo que você tem usado na sua igreja, com seu amigo no trabalho, com alguém falando de Cristo. Tem sido abençoado? É muito importante. O segredo está aí. Primeiro, entrega para Jesus. Segundo, espera que seja abençoado. Mas Jesus não está aqui agora, então você abençoa, Senhor, em teu nome. Por isso é que nós fazemos assim, abençoando. O lugar, por ser deserto, nem sempre encontraremos solução. Queridos, quando vocês olharem para lá, olhar para cá, olhar para ali, olhar para trás, não tem lugar, você não vê a solução, olhe para o céu, olhe para cima. Fala com Deus: Senhor, como Deus gosta que nós reconhecemos a nossa impotência. Ele não quer nos humilhar, mas Ele exalta aqueles que são humilhados. Aquele que quer se humilhar? Eu não vale nada, eu sou uma cana quebrada. Não é essa a humilhação. É humilhar: Senhor, eu reconheço que sem Ti nada sou e nada posso fazer. Busque saídas sobrenaturais. Querido, você não pode resolver, tem que se agir. Agora passa para outro patamar. É o patamar do sobrenatural. Pregamos aqui recentemente. Nós, crentes em Jesus, nós precisamos viver o que Jesus viveu. E Ele viveu experiências sobrenaturais. Mas, pastor, Ele era Jesus. Mas você é um enviado dEle. Em João 14:12, Ele diz: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E Ele vai enviar o Consolador, o Espírito Santo. Nós estamos vivendo dias onde nós estamos escutando colegas, amigos, pessoas do trabalho, falando tanta bobagem. Porque eles não conhecem, irmãos, eles compraram comida podre. Eles saíram ali. Contei aqui uma vez que eu fui para Brasília, fui de carro, daqui a Brasília, fui cantar lá. Meu Deus do céu. Aí paramos ali, passamos em Minas, já eram umas 11 horas ali. Vamos comer? Não, vamos comer mais à frente. Esse mais à frente não chegava nunca, irmão. Só estrada deserta, eu e um amigo. E falou: rapaz, isso não chega não? Disse: não, vai chegar. Já eram as 3 da tarde, a gente não via nada. Uma fome, a barriga estava nas costas. Queria que hoje fosse isso, né? Que aí essa barriga... Entramos num lugar assim, paramos, ali. Tinha lá uns 2 carros, assim, entramos, parecia uma cidade de faroeste. Entramos ali num botequim assim, e vimos lá um presunto na vitrine, o sol batendo. Você já viu isso? Ai, meu Deus. E um pão ali. O pão não estava dormido, não, ele já estava tendo pesadelo. Eu falei assim: não um pão com mortadela. Uma mortadela, eu nunca vi mortadela verde, aquela era. Mas é o que tinha, comi. Falei: agora estou. Bom, depois o resto eu conto numa outra oportunidade. Eu nunca fiz uma pesquisa formal, mas eu afirmo que as pessoas que estão indo, buscando outros deuses, buscando... Vem aqui, um dia tinha uma placa ali, tem em todo lugar. Então, traga o seu bem-amado em 1 semana. E traz mesmo. Depois o resto é com ele.
Ele te dá por uma semana, ele te dá, depois ele toma tudo. E as pessoas estão indo atrás do inimigo? Não, eles estão indo atrás do bem-amado, da bem-amada. Traga o seu emprego de volta, ele quer o emprego. E porque não acham lugar sadio, eles estão comendo presunto verde. Estão entendendo, irmãos? E o que der para comer, isso aqui resolve. Resolve? Não, mas você tem que fazer isso, não é meu princípio. Não, mas resolve. Bom, já que resolve, né? Deus, tu sabes. Por isso nós temos que buscar saídas sobrenaturais. Por fim, deixe que eu abençoe, aquilo que vocês vão distribuir. O poder e o efeito do milagre vêm de Jesus. E Ele nos entrega para distribuir, e é interessante, eu já fiz até uma encenação, não vou fazer hoje de novo, não, o pessoal vai enjoar, já preguei várias vezes, falei sobre a encenação, mas eu queria que os irmãos percebessem que a Bíblia diz que Ele pegou o pão, abençoou, partiu o pão. Daqui a pouco nós vamos partir o pão, aqui já está partido ali, para ganhar tempo. Partiu o pão, entregou um pouco para cada discípulo, um pouco de peixe, são 2 peixinhos, e deu. Como ele falou, e eram os discípulos, vamos falar que tinha uns 12, a Bíblia não diz se os 12 saíram, mas me ajuda aí na pregação, os 12, dividiu ali, que também não dá muita diferença, se ele mandasse 2 distribuir, 5 pães divididos para 2, um pontinho de pão, um montinho de pão, um montinho de peixe, um montinho de peixe. E eu imagino a cara dos discípulos, olhando a multidão, e eles assim, eu tenho criança, vem aqui. Nós temos mania de dizer que tem criança, né? Nessas horas, nas outras horas, criança, me larga. Agora eu não quero criança. Mas para pegar uma fila, eu estou com criança. Criança aqui, está passando mal, geme. Ai. E os discípulos olhando, como é que eu vou resolver isso? Com alguns pedacinhos de pão, porque ele partiu 5 pães, deu um pouco para cada um, e mandou que eles distribuíssem. Está escrito isso aqui. É literal isso aqui, irmãos. Porque se Jesus faz assim, espera um minutinho, fecha os olhos, põe os 5 pães ali, põe os 2 peixinhos ali. Senhor, agora eu quero aquilo que o Senhor sabe que está no meu coração, para uma multiplicação para 8.000, uma montoeira de pão, uma montoeira de peixe. Agora é mole, irmão, pega ali, vem vocês mesmo, cada um pega, coma à vontade, aí é mole. Mas eles não tinham. O que Jesus está nos ensinando é que você deve pedir a Ele aquilo que você vai distribuir hoje. Não tente pegar para o mês inteiro, porque você vai deixar de estudar a Bíblia, você vai querer ensinar o que você aprendeu hoje, para o mês, lá para o dia 15 de junho, você já está no caco. Você precisa encher do Espírito, enchei-vos do Espírito, o apóstolo Paulo diz. E eu imagino a cara dos discípulos, irmãos, com aquela cesta ali, com as migalhinhas de pão, olhando grupo de 50, de 60, que eles distribuíam normalmente, assim, grupo de 50, de 100, e eles olhando, esfomeados, acho que eles fecharam o olho assim, seja o que Deus quiser. E o pão não acabava, e todo mundo pegava a Bíblia. Gente, procure ninguém sabe explicar isso daqui. O pão não acabava. Mas isso não é novo, não. O azeite também não acabava. Está tendo vasilha vazia? Tem. Abre derramando. Acabou a vasilha vazia? Acabou. Agora então não precisa de azeite, porque não tem vasilha. O peixe não acabava. No fim, os discípulos estavam com autoridade, só tinha 3 pedacinhos ou 4, os 50 olhavam para eles, e eles, pode comer, mas só tem 3 aí, vou deixar para o outro. Não, tem 3 não, você está enxergando errado. Jesus vai curar a sua vista. Pode comer. Porque eles estavam cheios de uma autoridade. E a Bíblia diz que no fim sobejaram. Eu gosto do termo sobejar. Eu tenho ensinado aqui para a igreja. Quando a gente faz almoço aqui e sobrou na panela, não é sobra, é sobejar. A sobra que ficou no teu prato que você vai jogar no lixo. Sobeja. Aí você começa a entender mais coisas. Jesus diz, a Bíblia diz que Ele nos dá infinitamente mais do que pensamos, do que merecemos, do que imaginamos. Sobejar. Isso é ensinamento dele. Mas tudo que Ele quer é que nós confiemos nele.
E hoje, nós estamos diante de uma multidão, nó, como diz o mineiro, nó. Eu aprendi agora que o mineiro, quando é exagerado, não é nó, não, é nó. Nós estamos com uma multidão muito... Toda hora nasce gente, morre também, mas nasce muito. Tem gente em tudo quanto é lugar, tem gente que não sabe o que é que eu estou falando. Se eu for conversar isso, eles pensam, que história é essa? Eu nunca vi. Não sabe de Jesus, não conhece. E quem é que vai dar? Somos nós. Por quê? Porque estamos num lugar deserto. O que é um lugar deserto? É um lugar onde não se prega a palavra de Deus. Eu contei aqui uma vez que eu estava com o pastor Welber, nós fomos ao Japão, depois descemos, fomos a Hong Kong e entramos numa loja, uma loja chique. E Hong Kong é um país tremendo. E estava lá uma pessoa, uma cultura, uma jovem, e o pastor falou assim, eu vou falar de Jesus para essa jovem, porque eu acho que ela não conhece Jesus. Como não conhece? O pessoal fala lá vários idiomas e tal, e chegou e perguntou para ela, você conhece Jesus? Ela, não. Mas já te apresentaram? Não, não sei quem é. Não, Jesus, o Filho de Deus, nunca ouvi falar. Mas não está falando para despistar a gente, não. Aí ele disse assim, eu posso te dar uma bíbliazinha que fala de Jesus? Com prazer. E entregou para ela, ela leu, olhou, e ela disse assim, no hotel, você está onde? Estou no hotel, eu sou de outro país, falou lá. E lá na cabeceira da sua cama tem ali uma gaveta, puxa ali, deve ter um lá, que são os gideões internacionais que entregam essas bíblias nos hotéis e tal. Ela nunca tinha ouvido falar, uma pessoa culta. O pastor conversou com ela, disse, ela é culta, tinha lá uma profissão. Não ouviu falar. Por quê? Porque ela está num lugar deserto. E nós temos vergonha. Você já ouviu falar de Jesus? Você precisa, você quer que eu te alimente? E o alimento qual é? Uma oração. Quantos têm esse hábito de chegar e oferecer uma oração? Você está no supermercado, não tenha vergonha não, meu irmão. Disfarce, não precisa ser, atenção, vou orar aqui agora, para tudo. Não, isso é inconveniência. Faz não, isso é feio. Se você sentir de Deus, você pede ao Senhor, Senhor, é para orar mesmo agora? Para orar com ela ou por ela? Porque às vezes só por ela. Você vai ali num canto, Senhor, aquela vida ali, mas às vezes Ele quer que ore por ela. Vem aqui. Aí você fala, posso orar por você? Você está dando alimento. Esse alimento somos nós. Ninguém tem esse alimento, irmãos. Só o corpo de Cristo tem, só a igreja de Cristo tem. Não estou falando de instituição religiosa. Estou falando do corpo, a igreja, que ele é o cabeça. E o corpo é a igreja, ele é o cabeça da igreja. É esse que eu estou falando. Não estou falando de igreja batista, metodista, Shalom. Estou falando do corpo da igreja que vai subir com Jesus, que está aqui, uma parte, outra está ali. Em cada igreja tem pessoas que vão subir e tem pessoas que não vão subir. Aqui em qualquer lugar do mundo, a não ser que seja um lugar deserto. Mas pode ser que as pessoas estejam em um lugar como Niterói, que todo mundo tem igreja para tudo quanto é igreja e farmácia, tem muito. Mas pode estar vivendo no deserto. Um deserto porque parou de chover na horta dele. Um deserto porque parou de dar sol na plantação dele. Um deserto porque a sua família está vivendo dias terríveis, de choro, de lamento. É um deserto. Ele não recebe nada, está tudo árido. Não tem vida. Esterilidade em todas as coisas. É deserto. E nós falamos, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Ele falou assim, vai lá você. Eu não estou aí, é você que está. Eu deixei vocês. Os anjos queriam estar, mas eu deixei vocês. É você que tem que ir. Mas eu não sei falar. Agora, disseste bem. Então, consagre a mim antes. Senhor, eu vou ali falar com aquela pessoa. Me dá a palavra. Leva a palavra. Acabou. O tempo é agora. Use a fé e alimente o povo. Não deixe que o mundo faça o teu papel. Como igreja, nós não podemos ficar só aqui, Senhor, volta logo.
Jesus volta logo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Oh, Jesus, não deixa ninguém me roubar. Oh, Senhor, eu quero ficar... Senhor, não vou ver televisão, eu não vou ler jornal, porque eu posso me apostatar da fé. Eu posso desviar. Não, Jesus, eu vou ficar cantando hinos aqui dentro do meu quarto. Irmãos, está errado. Jesus mandou você ir. Agora, se você for vazio, você vai morrer também. Você precisa estar cheio do alimento de Jesus. Amém? Posso orar por você? Quantos precisam de oração para ter esse ímpeto, essa autoridade? Quantos querem? Faz assim com a mão. Todos querem. Então, nem adianta chamar vocês aqui à frente. Eu sabia que todos queriam. Eu também quero. Cada dia mais. Eu, de vez em quando, falo, Senhor, eu vou falar uma coisa que vocês vão rir agora, hein? Senhor, eu nos meus 75 anos, queria ter 40 agora. Vocês vão rir, não vão? Que não parece que eu tenho, né? Mas é verdade, irmãos. Quanto tempo eu não usei o que deveria usar? Usei sim, eu sou crente de berço. Mas também acho que agora o tempo urge, agora tem muito mais gente perecendo. Vamos alimentar a multidão. Vamos ficar de pé, queridos. O que você tem para entregar para o Senhor hoje? 5 pães, 2 peixes, 1 pão, meio peixe. Quais são os 5 pães ou quais são os 2 peixes que você tem? É aquilo que você tem na sua vida que você julga insuficiente para resolver os teus problemas. Correto? O que você vai fazer? Joga tudo fora? Desiste? Não. Você vai consagrar ao Senhor. E Ele está te pedindo, me entrega aqui. Quando eu perguntei, levante a mão, quando você levantou a mão, você está entregando para Ele. E eu vou perguntar de novo, você levantou a mão sabendo disso? Você quer entregar para Jesus os seus pães e os peixes que você tem? Mas assim. Agora, Ele não vai te eximir da responsabilidade. Ele vai te devolver. Fica esperando, espera um pouquinho. Ele já vai no final da oração, Ele vai te entregar. E você vai perceber que vai vir como um dínamo, como um dinamite na tua mão. A sua boca, quando você abrir, você vai pensar que está normal, mas quem está recebendo vai dizer assim, o que é isso? Saiu fogo dali. Quando você encostar a mão em alguém para orar, a pessoa diz assim, está quente a sua mão, você está com febre? Aí você vai, já sei o que ele está falando. Não estou com febre. Está tudo certo. Por quê? Porque Jesus vai te devolver. Agora, o mais importante, que eu deixei aqui, falei no final, né? Ele não vai te dar a provisão para 2025, tá bem? Pastor, mas se eu distribuir tudo hoje? Não vai acabar, irmão. As pessoas vão pegando, vão pegando, vão pegando. Então, todos os dias você fala com o Senhor, Senhor, o pão de hoje, de cada dia, me dá hoje. O que é o pão? Ele. Não é comida só. Porque tem gente que passa 2, 3 dias sem comer e é crente poderoso e não morreu. Mas, tudo bem, o pão nosso, ou seja, a nossa subsistência, ele está dizendo isso, o nosso suprimento. O que é o suprimento? O pior que não pode faltar, o mais, é o espiritual. Através desse, você consegue todos os outros pela fé. Amém ou não? Então, eu vou orar por isso. Você entregue o que quiser aí. Você fala com o seu Deus, não preciso saber. Quais são os seus pães e peixes que você está entregando ao Senhor? Pai, em nome de Jesus. Ouça, cada um está falando contigo. Senhor, meus pães representam isso e isso na minha vida. Seja o que for, consagro a Ti, Senhor. Mas agora, Pai, a minha palavra que eu tenho que entregar como alimento a outras vidas, eu preciso que o Senhor me devolva, abençoada por Ti, para eu alimentar com cura, com libertação,
mas principalmente com o pão da vida. Há pessoas que eu vou orar e nunca serão curadas, irão morrer e ressuscitarão sem nenhuma enfermidade. Mas se elas receberem o pão da vida, elas nunca mais morrerão, terão vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu consagro estas vidas. Se houver alguém nesta manhã, Senhor, que precisa de fazer uma entrega de vida a Ti, dizendo, Senhor, eu quero entregar minha vida, quero consagrar. Se não te conhece, ou está afastado dos caminhos do Senhor, Senhor, entrego a Ti, porque o Senhor está nos comissionando para fazer isso. Consagro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém que não é evangélico ou está afastado e fala assim, pastor, anota meu nome aí, ora por mim.